Olá a todos que nos acompanham. Jéssica Mota aqui, iniciando o nosso programa 8 do Juridioquê, o podcast que traduz o direito para você. Tudo que você queria saber sobre o direito, que parece óbvio, mas não é, a gente explica aqui. E hoje nós vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, na área da saúde. A pergunta é: posso dar o meu CPF na farmácia? E quem vai me responder isso e outras questões afetas à proteção de dados na saúde de um jeito simples é a doutora Priscila Cravice, que eu conheço já há muitos anos, é egressa da UNOESC, universidade que eu trabalhei, ministro aula. Ela também é sócia advogada da Cravice Pecinato, escritório de advocacia, num município charmosíssimo chamado Catanduvas. Sim. E a doutora Priscila não está aqui à toa. Muitas pessoas, quando eu comecei a estudar proteção de dados, me procuraram. E a doutora Priscila foi uma delas. Só que ela, diferente de muitas pessoas que me procuraram, realmente perseveraram e estão perseverando na atuação com proteção de dados. Então, nós fomos colegas em cursos, estudamos juntos, trocamos ideia todo o tempo. Por isso, e não à toa, ela foi convidada para vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema. Então, meus cumprimentos a essa profissional querida demais, estudiosa, que eu admiro tanto, doutora Priscila. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Ainda ganhei flores. Ela é a minha convidada e eu ainda ganhei flores. Obrigada por aceitar o convite, Pri. Eu é que agradeço. Olá, doutora Jéssica. Olá, ouvintes do podcast Juridioquê. É um prazer enorme, é uma honra, é uma responsabilidade muito grande estar aqui conversando com uma autoridade no assunto, sobre esse assunto que eu gosto tanto, que a gente vem estudando há um bom tempo, né? Que é LGPD. É isso, eu conheci a Jéssica na graduação, ela é apaixonada por conhecimento, por dividir o seu conhecimento, né? E todas as vezes que eu procurei ela sempre foi muito pronta. Então, todo o meu carinho, toda a minha gratidão por ti, Jé. Que obrigada por essa oportunidade. A gente se emociona, pessoal. Bom, Pri, então, vamos começar com a tradução desse trem. Então, o objetivo do Juridioquê realmente é trazer de modo simples para as pessoas os conceitos jurídicos. Começando por essa sigla aí que todo mundo confunde, né? Que é a tal da LGPD, LGTV, LGBT. O que isso significa? O que é essa lei e o que ela quer proteger? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é justamente proteger os dados pessoais, né? E o que são dados pessoais? A lei, ela não traz um rol exemplificativo de quais sejam todos os dados pessoais. Ela vai dizer que dado pessoal é informação que identifica ou que pode identificar uma pessoa. E aí a gente cita como exemplo o nome, o número do RG, CPF, e-mail, endereço, que são considerados até dados cadastrais, não é verdade? E podemos pensar em dados sensíveis. A lei traz essa distinção, que são a nossa biometria, os dados relacionados à nossa saúde, como é o tema desse podcast. Então, ela traz essa abordagem e os dados que podem nos identificar. Então, vamos pensar que juntando informações do indivíduo, eu posso chegar até ele. Como, por exemplo, vamos pensar numa mulher que mora em Joaçaba. Até aí, não chego em lugar algum. Agora, se eu pensar que ela é na faixa de 30 a 40 anos de idade, que é professora, que é advogada, que é host de podcast. Ai, meu Deus! Gente, agora eu vou precisar falar uma verdade aqui. Fala. Eu não tenho 30 a 40 anos. Eu já tenho 42. Ai, mas não parece. Mas era eu, né? Mas ninguém precisa saber. Exatamente. Então, a gente chega facilmente essa mulher, pessoal. Então, vejam que eu não precisei falar o nome dela, não precisei dar informações da RG e CPF, mas a gente sabe
que é a musa da LGPD, Show, a Gé. Pri. Esse é um aspecto bem interessante da proteção de dados, porque as pessoas acham que só o que identifica, só o que é dado pessoal é nome, RG e CPF. E o teu exemplo foi sensacional, porque você não mencionou em nenhum momento nem o meu nome, nem o meu RG, nem o meu CPF, mas o conjunto de informações me tornaram identificável. Então, eu acho que é o primeiro alerta para quem está nos atendendo, nos ouvindo, nos acompanhando, né? Porque isso aqui pode estar sendo visto no YouTube também. Dado pessoal é tudo que identifique ou torne uma pessoa identificável, mesmo que não seja nome, RG e CPF. Exatamente. Show. E você falou também que o objetivo dessa lei é proteger pessoas. As empresas não são protegidas por essa lei. Exatamente. O foco da lei são pessoas. Então, os dados da empresa, como o nome de uma empresa, o CNPJ, eles não são protegidos pela LGPD. Porém, um detalhe extremamente importante. Empresas são constituída por pessoas, por sócios, pelos seus colaboradores, pelos seus clientes, pessoas físicas. Então, as empresas possuem um ativo de dados pessoais. E esse ativo é protegido pela LGPD. Tá. Então, as empresas, mesmo que a lei não as proteja, elas precisam cumprir a lei. Exatamente. E precisam cuidar dos dados dessas pessoas que estão em seu poder. Exatamente isso. Show. Você falou também, Pri, dessa distinção, né, de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. E que os dados pessoais sensíveis, como o próprio nome diz, demandam uma atenção mais cuidadosa de quem tem esses dados em seu poder. Exatamente. O que inclui os dados da saúde. Sim. Né? Que é onde a gente vai chegar. Então, além disso, os dados pessoais também, além dos dados de saúde, né? Orientação sexual, partido político, ainda mais em ano eleitoral, né? Isso tá tão forte. Convicção religiosa. São dados que demandam um cuidado redobrado. Exatamente. Beleza. E se eu sou uma empresa da área da saúde? Como é que o negócio fica pro meu lado? Eu preciso ter um cuidado maior? Eu posso fazer o que eu quiser com os dados da saúde? Qual que é o critério, né? Se eu sou empresa e tenho esses dados em meu nome, qual que é o critério? O mote desse programa é realmente entender se é normal, se é comum que uma pessoa, por exemplo, que vá à farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça, tenha que expor tantos dados pessoais para poder fazer essa compra. Então, é aí que eu quero chegar. Então, vamos puxar esse exemplo da farmácia aí, né? Eu vou na farmácia e muitas vezes eu sou abordada. A primeira pergunta do atendente é: qual é o seu CPF? Né? E para que eu preciso disponibilizar isso? Se eu questiono o atendente, muitas vezes ele nem sabe o porquê. E é tão automático a gente fornecer, tá ok. Mas a lei vem mudar essa nossa cultura de tantos anos de despejar os nossos dados pessoais. Aí, a partir de agora, o que a gente tem que pensar? Eu só vou fornecer os meus dados quando eles forem estritamente necessários. Quando eu vou comprar um medicamento de controle especial, os remédios controlados, eu vou precisar fornecer os dados do comprador e do paciente. Isso é obrigatório, a farmácia não consegue fugir disso. Agora, quando para eu comprar uma medicação, eu posso ganhar um desconto, eu posso participar de um programa de medicamento, de desconto dos medicamentos, eu tenho uma possibilidade. Eu só forneço os meus dados se eu quiser participar desse programa. Então, tem que ficar muito claro isso na relação farmácia-cliente, de que o cliente tem a possibilidade ou não de fornecer os seus dados e de obter esse desconto. Tá? Porque a lei estabelece critérios que definem quando que eu posso ou não pegar o dado de uma pessoa. Exatamente. E a finalidade é um elemento essencial. Se eu peguei para finalidade de venda de produto controlado, eu não posso usar esse dado para outra coisa. E se eu não tenho um argumento, eu tenho que ter uma forma de ter autorização desse titular para ter os dados dele. De obter o consentimento do titular. Se eu não tenho uma determinação legal, uma lei que estabelece quais são os dados que vão ter que ser coletados, eu vou ter que partir para o consentimento ou para uma das outras bases legais que a LGPD traz. Não é sempre consentimento, então? Nem sempre vai ser o consentimento. No caso do medicamento de controle especial, é uma regulamentação do Ministério da Saúde. Então, eu não tenho como escapar disso. Não tem como fugir. Vai ter que fornecer os dados. Mas se eu quiser comprar um desodorante na farmácia... Aí, você não precisa fornecer os teus dados pessoais.
E o que é até um pouco irritante é o fato de que as farmácias nos obrigam nessa conduta. A gente tá falando de farmácia, mas a gente poderia estar falando de qualquer estabelecimento de saúde. Eu tenho um caso bem até ridículo, assim, com relação a dados pessoais. Em farmácia, eu fui fazer uma compra e o profissional da farmácia pediu o meu nome e o meu CPF. E eu falei que não ia dar. E ele falou assim, não, mas esse remédio especificamente, ele tá a metade do preço para quem tem o cadastro. Daí eu falei, eu não tenho o cadastro, não fiz o cadastro. Mas realmente, assim, era metade do preço do medicamento. Daí ele falou assim, então vamos fazer que eu vou fazer um programa de fidelidade. Eu escolhi fornecer o meu dado para poder obter aquele desconto. Fico até me perguntando até que ponto, né, eles não deveriam conceder esse desconto independente do cadastro ou não nesse programa de fidelidade. Porque ele me obriga a fazer o cadastro. Mas o pior até não foi isso. Porque eu tava com pressa, porque eu queria o desconto. E é o que acontece com as pessoas, né? Anota aí o meu CPF. O que me surpreendeu foi o que ele me disse quando eu passei o número do meu CPF. Ele disse assim, já tem o teu cadastro, a senhora é advogada da OAB aqui da Como? Oi? Oi! Como assim? Então, ele já tinha o cadastro, possivelmente em razão de algum convênio com a OAB. Preciso ressaltar que essa foi uma situação que aconteceu logo que a lei foi aprovada. Então, ainda as entidades estão se adaptando, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, porque era uma lei que todo mundo achava que não ia pegar, né, Pri? E pegou. E pegou? E pegou. Não só pegou, como tá agora na Constituição Federal. Exatamente. A proteção de dados é um direito fundamental, né? E a preocupação da Jéssica, por que a Jéssica se preocupa em dar o CPF dela na farmácia nessa situação aí? Porque o que a farmácia faz com o CPF da Jéssica? O que a farmácia faz quando ela sabe que todo mês eu vou e compro o medicamento X, né? Então, eles começam a perceber que se todo mês eu vou à farmácia e eu compro um remédio para controle da pressão, eu sou hipertensa. Não é verdade? Então, o que eles têm? Eles tinham o meu CPF, mas agora eles têm um dado meu de saúde. Exato. Uma condição minha. Sou hipertensa. E com quem que eles compartilham essas informações? Esse dado, eu não sei. Muitas vezes, esses dados são compartilhados com quem? Com planos de saúde. São compartilhados... De repente, o plano de saúde vem com um aumento de 10%, né? E a gente não sabe a razão. Eventualmente, quem nos diz que o nosso histórico de compras na farmácia não foi compartilhado com esse plano, que já está se precavendo em razão dos medicamentos que eu ando consumindo, né? Em razão de posturas que eu tenho, de histórico de vida, né? E que ficam registrados na farmácia. Exatamente. Então, a lei, ela proíbe essa prática, né? Não só o plano de saúde, como as próprias instituições financeiras, os bancos que utilizam esses dados para taxar juros, tudo isso. Então, nos financiamentos e tudo mais. Então, antes da... E a lei quer proibir isso? Quer proibir isso. Quer vetar essas práticas. Então, assim, claro que nem todas as empresas, nem todas as indústrias farmacêuticas, nem todas as farmácias já estão adequadas, mas o objetivo é proibir isso. E quem ainda estiver fazendo, corre o risco de sofrer as sanções da lei, as sanções administrativas. Sanções são penalidades, né? Penalidades, que a lei né? pode impor. Exatamente. Que vão de uma simples advertência até uma multa. Então, a gente pensa, né? Além disso, tem o famoso dano moral, né? Exato. Que a gente não pode deixar de lado, né? As ações, demandas judiciais em torno disso. A gente que mora em cidade pequena, você de repente tem um problema com incidente de dados numa farmácia, numa cidade pequena, às vezes o dano reputacional é muito maior do que a multa. Aqui todo mundo fala, né? Aquela farmácia lá não vou mais, não. Lá eles não respeitam os dados, eles ficam coletando e pedindo dado, não vou mais lá. Eu escutei já isso várias vezes. Então, a gente tá falando, claro, da farmácia, porque são situações mais recorrentes na nossa vida. E agora, com essa questão da lei de proteção de dados, isso veio à tona, né? Poxa, tem até um vídeo que circula do indivíduo na farmácia comprando uma coisa qualquer e o atendente pedindo vários dados para ele. Tá, mas o teu nome, onde é que tu mora, teu CPF, chega uma hora que ele... Tá, mas por que tu quer tudo isso? Pra me vender um band-aid? Mas
o quanto nós estamos expostos e não nos damos conta de que esses dados não são necessários para aquela atividade, né? Então, é um alerta que é para o estabelecimento de saúde, mas que é um alerta para o titular também, né, Pri? Então, são cuidados diferentes. O titular, que cuidado que ele tem que ter, assim, se ele vai comprar um remédio, se ele vai num consultório, se ele vai no hospital. O que você diria, assim, que exercício que a gente tem que fazer na hora de ir num ambiente que as pessoas estão pedindo os nossos dados? É questionar. Para que você precisa desse dado? Eu acho que é a primeira coisa que a pessoa deve fazer. Não, mas pra que tu precisa disso? Primeiro lugar. Depois, se certificar quem que tá te pedindo. Claro, tá numa farmácia, tu tá num hospital, tá vendo ali o atendente e tudo mais. Mas agora, se isso for pela internet, se você receber uma mensagem no teu WhatsApp solicitando essas informações, ou alguém que te liga dizendo que é do banco, ou do plano de saúde, né? Tô te pedindo aqui, qual que é o teu nome, o teu CPF, confirma pra mim. Tá, mas peraí, será que realmente essa pessoa tá falando da onde ela diz estar falando? Exato. Né? Então, esse é um cuidado que as pessoas devem ter. E mais, na dúvida, é melhor não passar dados. Por telefone, pelo WhatsApp, e-mail. Na dúvida, não tenho certeza que estou falando, seja com o estabelecimento de saúde, seja com o banco, seja com a escola. Não passem dados. Tu tem percebido que os golpes têm ficado cada vez mais requintados? Sim, porque os golpistas, eles estão atentos, né? Eles estão percebendo que a LGPD pegou até eles, né? Perceberam isso, né? Então, e assim, se a gente pensar em consultórios médicos, laboratórios, hospitais, as pessoas, elas passam a ter acesso a ter os dados de saúde, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior. Quando você falava, a gente mora numa cidade pequena. Vamos lá, eu fui no laboratório fazer um teste de gravidez, né? E esse teste de gravidez, essa informação vaza. Como aconteceu com quantos famosos que caiu na mídia a informação de que a pessoa estava grávida, né? Saiu o resultado. Às vezes a mídia sabe do sexo da criança antes do vô, da avó, do pai. O exame da sexagem fetal, né? Então, mas e se for aqui para nós, né, trabalhadores nas cidades pequenas, se o meu chefe fica sabendo disso antes de eu chegar lá para ele e dar essa informação, né? Como que fica? Aí eu vou falar, não, eu não vou mais naquele laboratório, porque eu não tenho segurança, né? E o teste de gravidez, né, é um pequeno exame. Imagina um exame relacionado, né? Um teste HIV. Exatamente. Olha o que foi no início da pandemia, o Covid. Porque as pessoas não queriam dizer que estavam com Covid, tinham medo de dizer que estavam com Covid, não queriam que os familiares soubessem. Tinha um tabu, né? Muito tabu, grande. Exato. E essa é uma coisa interessante, assim, que a gente fala, mas então ninguém pode saber nada, ninguém pode compartilhar o meu dado tá 100% seguro sempre. Depende. Vamos pegar o caso do Covid. No caso do Covid, tinha uma lei que obrigava os laboratórios particulares a informarem todos os pacientes que fizeram o exame e que positivaram Covid. Então, mesmo que o laboratório não quisesse, ele era obrigado por lei a fazer a informação. Então, tem que lembrar que quando a gente fala de proteção de dados, tem várias coisas que o titular pode ter ingerência, autorizo ou não, mas tem várias situações que a lei não nos permite escolher, né? Que não é, eu não quero que saibam que eu tive Covid. Amigão, a lei obriga. Eu não quero que saibam que fulaninho é HIV positivo. Não tento querer. Tem uma lei que obriga a fazer informação para vigilância sanitária. Então, a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres e tem que ter esse peso. Porque a LGPD, ela não acabou com todas as outras leis que falavam milhões de leis que nós temos. Que disciplinavam relações nas quais os dados pessoais estavam inseridos, né? Determinações legais nas quais os dados pessoais estavam inseridos. Então, outra coisa que eu tenho visto, assim, é que, claro, de parte do titular, nós, pessoas que temos dados e que precisamos preservar os nossos dados, porque os nossos dados somos nós, né? Além desse cuidado de questionar, de entender porquê, de minimizar essa distribuição de dados por aí, por parte da empresa, tinha sempre aquele movimento de quanto mais dado eu coletar, melhor.
Com a lei, isso mudou? Mudou. Porque a gente só pode coletar aqueles dados que realmente forem necessários à finalidade pretendida, né? Então, no caso, voltando aí à farmácia, né? Será que eu preciso saber o número do título de eleitor da pessoa? Não, né? E a gente tinha uma mania, nós mesmos, a gente não, me parece que a gente nem achava que era titular dos dados, era como se os dados pertencessem ao mundo. A gente entregava tudo, né? Ah, toma aqui de uma vez tudo que tu quer. É como se fosse público, né? É como se fosse público o negócio. Não é assim. São só os dados que realmente forem necessários, que podem ser coletados. E detalhe, Gê, eles devem ser armazenados por um período de tempo, não é pela vida toda. Acabou aqueles arquivo morto, que tudo que é dado fica lá dentro armazenado, não sei para que eu vou precisar, não sei se tem prazo. Não, a LGPD estabelece isso, que à medida que eu coleto um dado, ele tem um ciclo de vida dentro da minha empresa, né? Ou seja, empresa, ou seja, uma pessoa física que trate dados, né? Então, em algum momento, esses dados vão precisar ser excluídos. Eu não posso guardar eles para a vida toda sem uma finalidade específica, sem uma justificativa para tanto, né? E outra coisa que para quem nos acompanha, né, que é complexo no nosso sistema jurídico, que é complexo nas nossas leis, é que não tem uma regra igual para todos, né? Então, se vocês disserem assim, tá, mas quanto tempo que eu que tenho uma loja, que eu que tenho uma farmácia, que eu que tenho um escritório de advocacia ou um consultório de psicologia, quanto tempo que eu posso guardar os dados dos meus pacientes, dos meus funcionários? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Depende. 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 A gente adora, né? A gente adora. A palavra que a gente mais gosta no direito é depende. Por quê? Vamos pegar os dados lá de Fundo de Garantia, o GFIP, né? Que é a guia. 30 anos é o prazo que a lei obriga. Né? Então, para cada documento, para cada situação, para cada dado, tem um prazo específico de guarda e que eu posso eliminar. E essa eliminação é como, assim? É botar fogo? É fazer o quê? Aí é um ponto de atenção e de cuidado. Botar fogo, de certa forma, é até uma medida segura, né? Diferente de eu simplesmente amassar aquele papel e jogar na lixeira comum. Porque eu tenho responsabilidade pela exclusão desse dado. Então, usar aquelas máquinas lá, né, de picotar o documento físico, o digital, existe um cuidado ainda maior em torno disso, porque nem sempre aquilo que você simplesmente deleta, ele vai lá para a lixeira do teu computador. E da lixeira você tem que eliminar. Então, tem medidas de segurança, não só para dados físicos, quanto digitais. E uma coisa que aconteceu comigo ontem foi assim, eu imprimi um boleto para minha mãe, imprimi 2 cópias, sem querer, e ela pegou a que ela não ia usar, né? Ela simplesmente amassou. Eu disse, mãe, o que você vai fazer com isso? Aí ela falou assim, eu vou jogar no lixo reciclável. Eu disse, mãe, tem teus dados pessoais ali. Você tem que rasgar em pedacinho, pelo amor de Deus. Faz alguma... joga na churrasqueira. Mulher, entende? E a gente faz isso. Recebe, compra pela internet, vem uma caixinha e ali tem uma etiqueta com os teus dados, né? O teu nome, o teu endereço, e você vai lá e põe no reciclável. Ou deixa na frente de casa para alguém recolher. Eu lembrei de um caso, agora, né, que em razão da lei a gente começa a ficar mais atento a tudo que a gente faz, inclusive a gente. E eu recordei logo no início, né, que a lei começou a ter efeitos, uma loja de shopping, que a mulher foi fazer compra e foi abrir uma bolsa para ver se aquela bolsa era tamanho bom e começou a tirar papel de dentro da bolsa, e quando ela abre o papel era currículos, né? Currículos amassados. E por azar, porque o mundo não gira, ele capota. Por azar, ela abriu o currículo e era de uma pessoa conhecida. Nossa. Aí tirou foto do currículo. O que a loja fazia? Certamente recebendo muitos currículos físicos, em algum momento, na hora de descartar essa papelada toda, falava, já que tá aqui papel, vou usar e vou enfiar dentro da bolsa para fazer. Que azar. Que azar. E algumas empresas fazem isso, né? A folha de pagamento, documentos que você não usou, que você rasurou, vira tudo bloquinho. Aí, de repente, você vai fazer um bilhetinho pra alguém, o verso tem o nome de alguém, o CPF de alguém, um dado financeiro da empresa, né? Exatamente. E os currículos contêm uma base enorme de dados da pessoa. E muitas vezes até dados sensíveis, né? Então, tem tipo sangue, eu já vi currículo com tipo sanguíneo. Aí ele coloca não só os dados, ele coloca o nome do pai, o nome da mãe.
endereço. Tem pessoas que tem uma religião que não trabalha aos domingos, né? E aí, às vezes, as pessoas colocam essa informação. Depois do pôr do sol. É, exatamente isso. Então, é uma convicção religiosa. E aí, simplesmente, você, né, usa o papel... Claro, Gé, o objetivo dessa pessoa era preservar o meio ambiente. Sim. Porém, com dados pessoais, a gente tem que pensar um pouquinho diferente, né? E assim, só para esclarecer, né? Os dados de saúde, dados religiosos, dados de orientação sexual são considerados pessoais sensíveis pela lei. Por quê? Porque são informações que podem suscitar um tratamento preconceituoso. Podem gerar uma situação de discriminação com relação àquele indivíduo. Então ele é da religião X ou Y, ele tem orientação sexual X ou Y, ele tem uma doença tal, ela tá grávida, por exemplo, vou pedir emprego. Então, né, eu conheço o histórico dela e sei que ela anda fazendo testes de gravidez. Então, opa... né? Isso pode suscitar realmente um problema, inclusive uma ação discriminatória. Exatamente. Né? E outra coisa, falando de saúde, a gente falou de farmácia, né? Então, os cuidados tanto do ambiente, de coletar menos dados, só o que precisa. Então, assim, né, pessoal, vai cortar o cabelo, não precisa dar o endereço, não precisa dar o quanto ganha, não precisa dar a placa do carro, a não ser que haja uma necessidade específica para aquilo. Né? Então, não consigo imaginar agora para um corte de cabelo o máximo a emissão de um cupom fiscal, e aí o teu nome, teu CPF, talvez o teu endereço, o endereço de e-mail, né? Mas além das farmácias, tem outros ambientes muito próximos da gente que coletam dados de saúde. Eu queria dar o exemplo aqui dos consultórios médicos. Sim. Então, os consultórios médicos também coletam aqueles dados de cadastro e adiante outros dados que compõem o nosso prontuário, né? Então, o prontuário é um dado pessoal sensível? É sim, lá dentro do prontuário existem vários dados sensíveis daquele indivíduo, né? E, embora o médico ele tem o dever de sigilo, a maioria dos profissionais da saúde tem. Nós também no direito, também, né? É um dever legal de sigilo. Agora, nem todas as pessoas que trabalham com o médico têm esse dever de sigilo, né? A secretária do médico, na maioria das vezes, ela não é uma profissional da saúde. Né? E aí, como é que fica essa situação? Né? Será que a secretária tem que saber todos os meus dados? Será que eu devo passar todos os meus dados sensíveis para essa secretária? Mandar mensagem pro celular lá da recepção: olha, eu acordei hoje, eu tô assim, assim, assim. Com dor de barriga, sentindo isso. O que eu posso fazer? Né? O ideal é que fosse diretamente pro celular do médico. Excelente. Né? E aí, também, quando a gente pensa em prontuário, aconteceu uma situação bem interessante comigo recentemente, que eu tinha que ingressar com uma ação judicial e nós precisávamos do prontuário médico. E eu solicitei para minha cliente, eu disse, entra em contato com o teu médico e pega uma cópia do teu prontuário. Só para quem tá nos acompanhando, né, deixa claro. Então, prontuário médico é um conjunto de documentos que compõem o teu histórico de saúde. Então, desde o teu cadastro lá no médico que você se consulta, seja um dentista, seja até uma psicóloga, enfim... Você tem lá os teus dados de cadastro, dados de saúde, eventualmente algum exame, algum atestado, alguma orientação de medicamento, fiz um procedimento cirúrgico, tudo que acontece em cada consulta, termos de consentimento, tudo isso compõe o prontuário médico. E esse prontuário médico não é do médico. É do paciente? É do paciente. E assim, inclusive, Jé, se eu trocar informações com o médico via WhatsApp, isso tem que ir pro prontuário. Então, quem tem filho pequeno, cada pouco a criança tá com alguma coisinha. Doutor tá com febre. Então, prescreve tal medicação pra ele, né? Isso tem que vir pro prontuário. Não pode ficar lá no WhatsApp. Tem que vir para o prontuário, né? E nessa situação específica, o meu cliente solicitou, então, pro médico o prontuário. E o médico disse pra ele, não, tu vai pegar, tu entra em contato com essa empresa aqui, Ela faz a gestão do meu software aqui. E aí, aí ela falou, então tá. E me disse, o paciente bem tranquilo, não, tudo bem. Tá bom. Tem um outro terceiro que eu não conheço, que tem um programa, que tem todos os meus dados de saúde, mas tá tudo bem. E o paciente, aí ele me disse assim, tá aqui o número, você fala com eles? Eu falei, falo sim, peraí, vamos ver, vamos
tá acontecendo aqui? Aí eu entrei em contato, né, com a empresa com o suporte lá do software, e eu falei assim, olha só, eu represento a fulana de tal, o médico dela orientou que eu entrasse em contato com vocês e solicitasse o prontuário. Aí, eles me responderam assim, olha só, nós somos apenas a empresa que faz a gestão do software, do escritório. Graças a Deus, do consultório, desculpe. Ainda bem que eles falaram isso, né? Que eles não me forneceram o prontuário. Porque se eles fornecessem, aí eu iria orientar minha cliente a entrar com outra ação. Contra o médico. Contra o médico. Eles falaram, não, nós apenas armazenamos os dados. Nós não temos acesso. A moça se saiu bem, né? Ok. Que é a lógica do sistema. Exatamente. Né? O médico deveria saber disso. E não sabia. Ou seja, esse médico não estava adequado. Aí eu informei isso pra minha cliente. Ela entrou em contato novamente com o médico. Aí o médico se deu ao trabalho de imprimir o prontuário, né? Porque deve ser só imprimir lá no sistema. E deixou ele com a secretária. Aberto. Lá, se alguém passou por lá, pelo balcão da secretária, pode ser que tenha visto, né? Então, aí que tá um ponto de cuidado e de atenção. Porque a proteção de dados não é só o dado digital. As pessoas falam, hoje está muito digitalizado, tudo na internet, troca de sistema, e-mail e WhatsApp. Não! O documento físico que tem dados de pessoas também precisa ser protegido, que é o caso do prontuário médico, por exemplo, físico. Exatamente. Quantos prontuários e quantos dados estão em cima da mesa dessa secretária, por exemplo, né? Então, o cuidado que ela tem que ter, né? Guardar numa gaveta. Que esse médico deveria ter, na verdade, até colocado num envelope. Exato. Né? Lacrado, se possível. Ou ele mesmo entregue pro cliente, né? Pro paciente. Então, são coisas que passam despercebidas. A gente vê, às vezes, nas mesas post-its com nome de cliente, número de telefone, sabe? Aí, as pessoas, às vezes, acham que é demais, mas não é. Não é. São cuidados que a gente tem que tomar, porque são pequenos. É um vazamento de dados. Isso é considerado um vazamento de dados. Claro. Se alguém tiver acesso a esse prontuário não autorizado, é uma espécie de vazamento de dados. Bom, então o que tá claro o prontuário é do paciente. É do paciente. E ele pode requerer a qualquer momento. Tem que pagar para acessar o prontuário? Não. Até onde eu sei, não. O meu cliente teve que pagar uma consulta para receber essa informação. Vocês acreditam? Pessoal, é errado, errado, que é corriqueiro, né? Não, mas... pessoal, isso é errado. O prontuário é documento do paciente. É gratuito. O paciente pode acessar a qualquer momento. O que pode acontecer? Poxa, o prontuário tem 50 páginas. E essa impressão, talvez o laboratório, o consultório, o hospital queira cobrar pela impressão. Ok, né? Sei lá, R$1,00 pela página impressa. Mas a cobrança pela entrega, cobrar uma consulta para entregar o prontuário do paciente, não faz o menor sentido. Nem juridicamente falando, nem em termos de negócio, nem moralmente, né? Você acha que não faz o menor sentido. E isso não só para quem é da área da saúde, é o dentista, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o médico, né? E de novo, né, Pri? Cada profissional, assim como nós no direito, cada profissional tem o seu regramento ético, tem outros prazos, orientações estabelecidos dentro da sua atividade. Mas esse cuidado que você fala, assim, da secretária, eu particularmente acho que não tenho visto, assim, os profissionais da saúde se darem conta de que a profissional que é assistente, que é secretária, não é profissional da saúde. E se não é profissional da saúde, tem uma base legal que permite que o profissional da saúde acesse dados pessoais sensíveis sem consentimento, mas se a secretária não é profissional da saúde, no máximo, os dados cadastrais. Exatamente. Nada de compartilhar dados com o paciente sobre o estado do paciente, sobre medicamento. Quem que tem que fazer isso? É o médico. É o médico. É o médico. Né? É o profissional da saúde. E aí, os médicos precisam estar adequados. Mesmo que seja um médico profissional liberal lá, ele não tem nenhuma empresa daqui a pouco constituída, mas ele tem que se adequar à LGPD.
além do médico, o dentista também, o psicólogo também. Mas e se a psicóloga ela só tem o laudo dos pacientes anotado em fichas? Também tem que respeitar a lei? Adequada. Também. Show. Quando que uma pessoa física não vai precisar estar adequada à lei? Quando eu não tenho proveito econômico nenhum com o tratamento do dado. Quando eu falo assim, Gé, vem jantar aqui em casa, o meu endereço é a rua tal, né? Tô passando um dado meu, que é o meu endereço pra Jéssica. Tô passando um telefone do WhatsApp. Jéssica, eu preciso do contato de um colega nosso para trocar alguma informação, enfim. Aí, ok. Agora, se eu vou ter um proveito econômico em torno disso, a minha manicure precisa estar adequada. Então, todos os profissionais que ganham, oferem lucro tratando dados, eles precisam estar adequados. Se você é profissional liberal, se você é empresa e se você tem dados de pessoas, e aí eu quero dizer aqui, funcionário é pessoa também, né? Funcionário é pessoa. Às vezes a empresa diz o seguinte, não, mas os meus clientes são só outras empresas. Sim, mas funcionário tem. Então, pessoal, funcionário é pessoa, né? Então, precisa cuidar dos dados dos funcionários, dos clientes, dos terceiros, qualquer dados de pessoa que estejam comigo. E que eu tenha finalidade econômica naquela atividade geral. E a gente vai fazer um programa só sobre como adequar uma empresa. Como adequar um consultório médico. Como adequar um consultório de psicologia. Que a hora da Pri é cara. E a gente vai fazer isso num outro programa, né, Pri? Isso aí, exatamente. Pra terminar, Pri... Tá muito legal. Eu amei que você tenha vindo, que a gente esteja conversando sobre isso. Ainda na área da saúde, você fez um comentário antes sobre o quanto a gente fala com profissionais da saúde no WhatsApp, manda documento e manda receita médica. Esse WhatsApp, ele pode ser um risco também para os dados pessoais? Pode, com certeza, né? Quem que tem acesso a esse WhatsApp? Começa por aí, né? Quem que... é o celular da clínica. Ok, mas... Quem que tem acesso lá na clínica a essas informações? Eu mando para a farmácia uma receita. Quantos colaboradores tem lá dentro daquela farmácia? A farmácia teria que receber essa receita, salvar, baixar e imediatamente excluir, deletar, né? Exato. Porque o risco é muito grande que outra pessoa tenha acesso, sem falar nos ataques hackers, né? Sem falar nisso, sem adentrar nesse ponto. Então, tem que ter muito cuidado. As pessoas pensam que, eu vou mandar aqui pelo WhatsApp, que é tão mais fácil, né? Rapidinho, nem por e-mail. E-mail, né? Demora muito. Então, vou mandar aqui via WhatsApp. E acaba que isso pode causar vários danos. Vai que alguém clica e compartilha num grupo, sem querer, uma informação dessas. Um grupo da família, já era, aí né? já é. Tá morto. Né? Então, tem que se tomar bastante cuidado. Maravilha. Pri, queria muito de novo te agradecer por aceitar o convite, por vir aqui traduzir pra gente o que é a proteção de dados na área da saúde e orientar tanto pessoas quanto empreendedores que atuam na área da saúde para cuidar com os dados das pessoas e evitar ter problemas, né? Como você disse, ter penalidades. Advertência, penalidade reputacional, ter que pagar multa. Ninguém quer isso. Todo mundo quer respeitar o direito do outro, atuar e ganhar dinheiro e ter os seus negócios, né? Então, muito obrigado, foi sensacional, como eu já sabia que seria. Muito obrigado. Você quer dar um tchau pro pessoal e agradecer a todos? Gé, muito obrigada. Passou muito rápido, foi muito gostoso estar aqui com você, como sempre é um prazer, uma alegria muito grande. Agradeço essa oportunidade, queria dar um alô pra todo mundo, pro meu sócio Chairo, que é um incentivador, né, maravilhoso. LGPD, outro advogado maravilhoso. Então, um abraço pra todo mundo, pessoal, curtam bastante esse podcast, aproveitem essa mulher, todo esse conteúdo que ela tem pra trazer. E onde é que as pessoas te acham? Faz o teu merchan aí. Então tá, pessoal, lá no Instagram, Cravice Pessinato, é um pouco dificinho aí esse nome, mas vai estar lá na descrição, lá vocês vão conseguir achar nós lá, ou no meu Instagram, Priscila Cravice, tá bom? Espero vocês. Então, de novo, obrigada a todos. Pri, queridona, continue acompanhando aqui o nosso Juridioquê, o podcast que traduz o direito para você. Obrigada a todos e até a próxima. Até mais. Juridioquê, juridiquês, 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 juridiquês.